Olá, amigo, aluno, amiga, aluna, mais uma aula de Sociologia, tema socialização. Não é esse tema aí que nós trabalhamos no desafio, que já estarei colocando para vocês para a votação dos melhores trabalhos. Socialização é um assunto para, no primeiro ano do ensino médio, tê-lo com domínio da compreensão do processo de socialização. Ter bem claro na cabeça, bem organizado o conceito, não um conceito definido, decorado, mas um conceito de compreensão do processo de socialização no qual nós estamos inseridos a vida toda. A socialização não é apenas no início da vida ou na infância ou adolescência. A socialização é um processo contínuo do qual, pensando um pouquinho em Max Weber, a nossa ação como indivíduo social que vai qualificando esse processo. Conforme o nível, pela perspectiva de Weber, conforme o nível de compreensão e de motivação do indivíduo social, o desdobramento dos processos de socialização serão melhores na esfera política, na esfera familiar, na esfera escolar, acadêmica, nas interações em relação às oportunidades de desenvolvimento social, profissional, né? Então essa motivação, essa consciência social e do processo de socialização traz para você, aluno, uma visão muito interessante, amplia o seu senso crítico e a sua capacidade de interação social. Vamos ver como que é isso agora nos slides. Muito bem. Tá aí, meus amigos e minhas amigas. Processo de socialização. Socialização. O que é isso? O que é socializar, né? Socialização, nós podemos dizer, deixa-me achar aqui um ponteirinho. Socialização, nós podemos dizer que é o processo de socialização ou a ação de socializar. A ação de socializar é o processo de socialização, uma ação consciente, uma ação organizada, uma ação sistematizada. Lembrando de Durkheim, Durkheim viu e compreendeu a sociedade por um sistema funcional. Lembra-se, Durkheim era funcionalista, diferentemente de Comte, e por isso que ele ampliou mais a visão do positivismo em relação à sociologia. Um processo, né, um organismo sistêmico e que a ação de socialização é que daria a ordenação e desenvolvimento e continuidade e um pressuposto de que teria também uma sustentabilidade na sociedade. Então essa ação de socializar, pessoal, ela se dá por práticas sociais. Tá? Um conjunto de práticas sociais contínuo e que perdura por toda a nossa experiência de vida aqui nesse plano, nessa sociedade, nesse mundo. E através dessas práticas sociais, através da sua qualidade, através da consciência que as pessoas tenham, através da organização que nós vamos estar estudando mais adiante do Estado, né? De todos os segmentos do processo democrático, tudo isso cria um conjunto de práticas sociais, lá da família até o Estado, né? Um conjunto de práticas sociais que vai socializando os indivíduos. Então a sociedade ela acontece por práticas sociais.
É justamente essas práticas sociais o objeto de estudo do Durkheim. Durkheim sistematizou essas práticas sociais. Nós vamos aprofundar mais adiante sobre Durkheim, porque o processo de socialização ele é muito pensado em cima da teoria do Émile Durkheim. Essas práticas sociais que Durkheim sistematizou, e nós vamos estar aprofundando um pouco mais, e você deve se lembrar, aluno do terceiro ano, em sua formação acadêmica, que essas práticas sociais têm um nome, não é? São os fatos sociais, que nós estudamos há pouco em sociologia. Os fatos sociais identificados, vários fatos sociais, são um conjunto de práticas sociais que dão estrutura sistêmica à sociedade. Então, o conceito dessas práticas sociais, ou o conceito de prática social, para nós termos em mente aí, e vá anotando no seu caderno, né, aluno? Para você, meu amigo, minha amiga, estar gerenciando o seu processo de aprendizagem, assistindo a aula, fazendo a sua anotação, depois mandar para mim, valendo pontos, hein? Conceito de prática social. Todo ser humano que vive integrado no contexto de um grupo social faz parte de uma sociedade que é marcada por uma cultura. A cultura é a manifestação dessas práticas sociais. A cultura política no Brasil, por exemplo, que é um tanto quanto medíocre ou alienação, né, do sistema político para que as pessoas não o percebam de uma forma mais adequada. Então, culturalmente, a política no Brasil e a visão política da sociedade em geral, lógico que em linhas gerais, né, não é um padrão para todo mundo, mas a pessoa vê a política de uma forma extremamente limitada. Seus direitos e a sua força de pleitear novas situações para a sociedade. No Brasil isso é muito fraco, né? Não é como no Canadá, como até mesmo aqui na Argentina, né? O povo tem uma postura um pouco mais ativa nessas questões. É uma cultura, né? Cultura no Brasil, assim, deixa para lá, não vamos falar sobre isso, vamos indo aí, vamos dando um jeitinho, né? São práticas sociais, né? Em todo sentido, prática social ela é manifestada por alguma forma que é cultura, né? Então, desta forma, podemos falar de práticas sociais para referir a este tipo de comportamento social aceito por um grupo de indivíduos. A questão da política ela é aceita, né? As pessoas elas não se envolvem muito, ou às vezes se envolvem de uma forma equivocada, é um comportamento aceito. Quando nós falamos de comportamento social, nós estamos falando do Durkheim? Pergunta para você que está fazendo a sua formação em sociologia no primeiro ano. Nós estamos falando do Weber ou do Karl Marx? Comportamento. O comportamento é fora ou dentro do ser humano? Dentro, né? Intrínseco. O comportamento parte de algum tipo de motivação que esse indivíduo tenha para agir. Isso é a perspectiva de Weber. Portanto, as práticas sociais em sociologia, elas se tornam um referencial, pois elas determinam o comportamento do indivíduo. Essa malandragem brasileira, né, aquele jeitinho brasileiro, um comportamento. O comportamento no trânsito, aceito socialmente, né, comportamento. Muitas vezes a própria fiscalização desse trânsito também vê esse comportamento muitas vezes inadequado. Um cara passa em alta velocidade, tem um agente de trânsito, um policial militar que eventualmente ignora aquela situação porque ele vê isso como uma cultura, uma coisa meio aceita, sai lá no jornal que o político tal, né, com dinheiro na cueca, aquela coisa toda, a sociedade olha, mas não demonstra um poder de pressionar os órgãos públicos no sentido de intensificar aí a questão de práticas mais corretas na política, né? Então são comportamentos que determinam a sociedade. Não é assim no Canadá, não é assim na Alemanha.
E algumas pessoas às vezes me falam assim, mas professor, não dá para comparar Canadá e Alemanha com o Brasil. Claro que não dá. Toda a construção, né, da sociedade alemã é muito diferente da brasileira. Mas nós vamos aprofundar os processos de socialização e vocês vão ver que muito desse Brasil que nós vemos não é assim, não era assim, e ele é parte, como diz alguns sociólogos, de um projeto de fazer com que a sociedade brasileira seja alienada, seja medíocre em relação a questionar seus direitos, né, a se engajar em processos sociais mais efetivos. Tá bom? Estão entendendo, pessoal? Beleza? Vamos lá? Bom, comportamento social aceito por um grupo de indivíduos, tá? São práticas sociais. E essas práticas sociais, elas vão nos levando à socialização. Então, uma prática social comum é ir para a escola desde pequeno, né? Nós começamos na nossa infância, indo para o fundamental, né? Para o ensino infantil, para o ensino básico, ali, infantil, e começamos ali um processo de socialização, práticas sociais. Existem essas práticas sociais dentro da nossa casa, que são processos de socialização. Existem essas práticas sociais no esporte, são processos de socialização. A prática social de se qualificar para o mercado de trabalho também é um processo de socialização. A práticas sociais da terceira idade, o idosos, processo de socialização contínuo durante toda a nossa vida. Beleza? Estão entendendo? Vamos lá. Muito bem. A prática social é definida como uma maneira recorrente de realizar uma determinada atividade. Recorrente, ela se perpetua porque ela é aceita, como acabamos de ver no slide anterior, ela é aceita, é um comportamento, uma prática social aceita como adequado para a sociedade e ela vai se perpetuando. Compartilhada por todos os membros de uma comunidade, podemos imaginar no esporte como que se compartilha essas práticas numa comunidade religiosa, num grupo de qualquer segmento social, como um grupo que pratica, vamos dizer, um grupo de escoteiros, né? Pode ser assim. Grupo de amigos. Um grupo de amigos tem uma certa ética e uma certa regulamentação tácita do comportamento. É assim que funciona. Observe o seu grupo de amigos. Algumas coisas são aceitas, outras não. Alguns comportamentos são aceitos, outros não. Num presídio, que eventualmente eu trabalho em presídios, no presídio existe toda uma ética, um código de ética interna entre os presos. Qualquer dia eu vou adequar esse assunto a algum tema aí. Bom, é baseada em deveres e direitos e construída ao longo dos anos. Então existem as práticas sociais mais oficializadas na sociedade, que existem normas, né, que tipificam e qualificam essas práticas, e existem as práticas tácitas, né, que nós fazemos sem muito questionamento, apenas fazemos. Tais práticas são válidas para uma sociedade específica, mas podem ser inapropriadas para outras sociedades. Por exemplo, uma mulher que usa burca, ela em um determinado país muçulmano é totalmente aceita essa situação, mas imagine uma mulher com burca numa praia, né? Ou uma moça com uma roupa um pouco mais sensual, que faz parte da cultura ocidental, transitando numa cidade afegã, né? É praticamente um crime. Então são práticas, cada sociedade tem a sua cultura, seu sistema de valores, isso deve ser respeitado. Nós usamos esses exemplos, né, mas toda a sociedade deve ser respeitada como ela tem seus problemas e tal, mas cuidar aí com princípios de preconceito e xenofobia. Muito bem, as práticas sociais diferem de uma cultura para outra. Assim, elas são construídas ao longo dos anos
e são modificadas com o passar do tempo. Sim, a questão da burca num país como o Afeganistão mudou bastante. O Afeganistão teve todo aquele problema com o terrorismo, com a Al-Qaeda, depois teve a invasão americana e aí temos o encontro de culturas nesses processos complicadíssimos, né? Mas uma grande cidade afegã já tem pontos positivos de uma cultura mais diversa e mais flexível, né, para a sociedade. Também tem pontos negativos também. No Afeganistão é possível ver um rapaz se drogando debaixo de uma ponte, ou morando debaixo de uma ponte, assaltando com uma arma fria ou arma quente, assaltando, coisa que não se via no Afeganistão. Pontos positivos e negativos da sociedade moderna em construção o tempo todo, em modificação o tempo todo. Seguindo adiante, vamos lá. Socialização. Está aí um conceito. Faça suas anotações, hein? Anotações sobre práticas sociais. Faça um pequeno resuminho, anotações que você consiga perceber a tua compreensão ali, para depois na prova você ir bem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre conhecimento para você compreender um pouquinho mais como é importante isso. Socialização é a assimilação de hábitos característicos de um grupo social. Do teu grupo, lá no Rio Grande do Sul, existem hábitos que são mais característicos deles, que são um pouco diferentes dos nossos, como é na Bahia ou no Pará, tá? Ou em outro país. Todo o processo através do qual um indivíduo se torna membro funcional de uma equipe. Membro funcional de uma equipe. O que está dizendo isso? Ele está sendo socializado. Porque se ele não for um membro funcional, existe aí uma anomalia, como diz o Emil Durkheim, uma anomalia. Né? Então essa pessoa pode ser marginalizada por uma sociedade que tem um sistema de valores e comportamentos aceitáveis. Se esse membro não é funcional, ele provavelmente será marginalizado. Vamos imaginar uma situação que alguém resolva ter uma vida, que é um indivíduo que eu vou trazer para vocês aqui, em qualquer momento, um pouquinho sobre ele. Esse indivíduo, até me fugiu o nome dele agora, mas vamos imaginar um exemplo assim. O indivíduo tem uma vida muito rica, é de uma família da elite, de um determinado lugar, e ele resolve abandonar tudo aquilo, dinheiro, família, nome, propriedade, e vai viver uma vida sem essa ideia do capitalismo, do consumismo, e viver uma vida simples nas ruas, produzindo uma arte ali mantendo seu sustento e tendo uma visão de mundo completamente diferente dos padrões que nós temos. Esse indivíduo será marginalizado por parte da sociedade. Entendem? Bem interessante esses aspectos. Bom, assimilando a cultura que lhe é própria. Tá? Então o indivíduo é um membro funcional, né? Ele cumpre com essas práticas sociais adequadamente, então ele está sendo inserido, está sendo socializado. É através da socialização que o indivíduo pode desenvolver sua personalidade e ser admitido na sociedade. Olha, pessoal, isso aqui é um aspecto muito tremendo. A sua personalidade. Quem é e como se forma a sua personalidade? Quem é você em relação à sua personalidade e que a sua personalidade seja inserida e admitida na sociedade? Aqui nós temos um pouquinho de problema nessa construção social em relação à própria idade, faixa etária de vocês. Tá? Para ser admitido na sociedade, vocês devem perceber que vocês vão assumindo alguns padrões de moda, de comportamento, de linguagem corporal, de gíria, de conhecimentos afins, para que esse grupo social o possa admitir como membro desse grupo. Desculpe. Muitas vezes, um jovem tem dificuldade porque aquele padrão que é cobrado por aquele grupo social, muitas vezes, para aquele jovem ali, não é algo que seja confortável para ele, e ele acaba tendo uma certa dificuldade. Essa dificuldade não tem nada de errado com ela. Eventualmente, esse jovem é um pouco mais tímido, como muitos alunos,
o são, e não tem nada errado. Só que o processo de inserção na sociedade dele é um pouco mais particular e aos poucos ele vai desenvolvendo suas habilidades socioemocionais. É bem normal que seja dessa forma. Seguindo adiante, na sociologia, o processo de socialização é fundamental para a construção das sociedades em diversos espaços sociais e vai depender desse processo a qualidade da sociedade. Vai depender da qualidade da sociedade esse processo. Então, o processo de socialização e o nível democrático e o nível de interação e até de empatia de um grupo ou de uma sociedade são fundamentais para o desenvolvimento da mesma. Nós percebemos, no caso da nossa sociedade contemporânea, uma tendência muito grande ao individualismo e ao consumismo, que não são interessantes para a coesão da sociedade, que necessita de uma interação e de um olhar do indivíduo, do ator, do agente social para a sociedade como algo a ser criado com um mundo melhor para todos nós, né? É através dele que os indivíduos interagem nesses espaços sociais e se interagem por meio da comunicação. Tá? Isso aqui é algo que vocês precisam compreender, ao mesmo tempo que constroem a sociedade. A comunicação. O Max Weber é um indivíduo que eu gosto muito, já falei para vocês, é um dos clássicos de sociologia. E o Max Weber, com 13 anos, ele estudou a língua alemã a mais arcaica, né? O alemão mais arcaico, o germano mais arcaico. E com 13 anos ele foi convidado para trabalhar, era diferente naquela época, com 13 anos trabalhava assim, na época do Durkheim, do Max Weber, no início do século XVIII, pessoas casavam com 14, 15 anos. Ele com 13 anos ele traduzia livros, por ter um grande conhecimento já da língua germânica. E ele traduziu livros do Durkheim, olha só que legal, o Weber traduziu livros do Durkheim e do Karl Marx. E ele achou isso muito interessante, se tornou um sociólogo no futuro. Mas ele desenvolveu uma tremenda capacidade de comunicação social. A comunicação social é importante para a nossa interação social. Família, grupos sociais, trabalho, a sociedade como um todo. Vamos lá. Opa, fiz errado aqui. Agora sim. Tá. Para o sociólogo brasileiro Gilberto Freire, é um sociólogo que vocês vão conhecer um pouquinho mais no segundo ano. Gilberto Freire é um sociólogo importante, ele tratou muito da questão ele estudou muito a escravatura no Brasil e colocou muita base para a compreensão da formação do povo brasileiro e do preconceito racista e tal, essa coisa toda. Para Freire, a socialização pode ser definida da seguinte maneira: é a condição do indivíduo biológico desenvolvido dentro da organização social e de sua cultura, né? Em pessoa ou homem social, pela aquisição do seu status social, que é um assunto que faz parte da socialização, que é um assunto mais ampliado por Durkheim, que nós vamos entender melhor num determinado momento. O seu status social é aquele posto social que você conquistou através da sua mobilidade dentro da sociedade. Desenvolvidos como membro de um grupo ou de vários grupos. Está aí um bom conceito de socialização, e esses conceitos, lembre-se, eles podem estar inseridos numa questão lá no Enem, né? Uma questão que joga ali um conceito e joga depois uma série de perguntas para vocês. Fiquem atentos, façam suas anotações, prestem atenção no processo de desenvolvimento de vocês. Quanto a isso, vale lembrar as palavras do sociólogo francês Émile Durkheim, que afirma: a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. É um processo de socialização em relação à educação corporativa,
nosso trabalho, para você que estará trabalhando em breve ou já até está. Educação familiar, práticas, hábitos, conhecimentos, educação espiritualista, religiosa, cultural em geral e educação acadêmica. E assim vai se formando as novas gerações que vão acompanhando a geração mais velha e muitas vezes a questionando e criando novos paradigmas, que é comumente um dos desafios das novas gerações. Socialização é a ação de socializar, né? Socialização é a ação de socializar. Então, o que é socializar? Socializar, ou essa ação de socializar, é uma manifestação consciente, uma manifestação cultural, grupal, ou de indivíduo, ou de Estado, ou de política, ou de legislação para o processo de socialização. Então, socializar é ganho de consciência. Quando você está socializado, isso nunca termina. Porém, quanto mais socializado você se encontra, mais consciência você tem. Consciência do quê? Podemos pensar na consciência em duas situações. Estado de lucidez, né? Estado de lucidez, claro, né? Uma pessoa mais consciente, ela tem mais lucidez do mundo que ela vive, da forma sistêmica que se opera todos esses processos, que a envolve. Ela tem essa noção sistêmica e ela tem uma consciência mais ampla, uma compreensão das sociedades, que é fundamental para o nosso nível de consciência social. E temos também o nível de consciência social pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais socialização você tem. Quanto mais socialização você tem, mais conhecimento você tem, e esse conjunto de elementos traz para você, meu querido aluno, minha querida aluna, o seu desenvolvimento. Visão sistêmica, menos alienação. Lucidez, mais compreensão e senso crítico em relação à sociedade. E conhecimento em todas as áreas onde você pode atuar com conhecimento. Isso é muito importante, não é mesmo? O que você acha? Tá aí, pessoal. Então, o conhecimento é... Vejam, olha aqui, pessoal, você deve estar anotando no seu caderno essa aula para que ela fique bem introjetada, né? Que daqui 2 anos lá no Enem você vai lá e mata pau em humanas. Conhecimento, pessoal, informações privilegiadas. Captou isso aí? Informações privilegiadas. Pense no meio corporativo. Conhecimento, informações privilegiadas que vão dar oportunidades para o seu desenvolvimento, desde que você, logicamente, se socialize aproveitando o teu desenvolvimento em relação ao conhecimento para aplicar nessas áreas. De hábitos, informações privilegiadas de hábitos, costumes e tradições da cultura corporativa, da cultura dos grupos sociais que você participa, seja ele qual for. Quanto mais conhecimento você tem, mais privilegiado você é para suas interações e para o seu desenvolvimento social. Você conseguiu captar aqui como é importante essa questão? Você consegue mensurar que nível de consciência você tem disso que nós falamos agora para o seu desenvolvimento? Qual que é a dimensão da importância disso para você? De qual forma você está aproveitando o seu tempo para, nesse processo de socialização, você conseguir abrir caminho na sua mobilidade social, ou seja, ir para outras camadas sociais, conquistar o seu espaço? Está aí, pessoal, processo de socialização.
trazido lá pelo Durkheim e pelo Weber mais especificamente. O que você achou disso? Muito importante, não é mesmo? Anote aí no seu caderno, hein? Opa, aí, ó, que feito legal! Sociologicamente, vamos formando, portanto, dentro desse processo de socialização, a nossa personalidade, que ela pode ser privilegiada por um bom processo de socialização, que ele é relativamente restrito, ou pelo menos o privilégio é maior dependendo da classe social. Se a tua classe social não é alta, que provavelmente não é, por isso que estamos aí no ensino público, né? Demanda então mais empenho, porque as elites elas têm um acesso a um processo de socialização muito mais refinado e efetivo. E a personalidade define muito de como nós vamos desenvolver. Pessoal, dos 5 aos 11 anos nós somos crianças, né? Dos 5, pela visão sociológica. Claro que com 4 anos nós não somos adultos, né? Mas pela visão sociológica da formação da sociedade. Entre 3, 4, 5 anos, esse processo é cada vez mais rápido. A criança começa a formar a personalidade dela, o jeito dela, qual é o seu perfil, né, de personalidade, e ela está no processo de socialização, junto com a sua família, com seus amigos, uma escola, religião, né? Esses processos vão socializar. Até os 11 anos, isso é muito fundamental. A partir dos 11 anos tem um elemento crucial aí, que a criança começa a assumir-se como indivíduo social com personalidade própria, a partir dos 12 anos. Essa é a idade de vocês, né, o adolescente. Então, dos 12 aos 17 anos, a personalidade começa a se definir. Vocês devem sentir isso, que a personalidade de vocês está se definindo, então vocês começam a questionar alguns padrões, alguns paradigmas, começam a se preocupar com a formação do seu ser social. Dos 18 aos 24 anos é o jovem, né, que já tem direitos garantidos pela legislação. Lógico, o adolescente, a criança também tem, mas ele tem direito de votar, né, já é a maioridade, direito de dirigir, coisas assim. Dos 25 aos 55 é a fase adulta, e em cada fase dessa, a personalidade ela vai ampliando novas práticas sociais. Portanto, se o processo de socialização, a pessoa buscar ter o privilégio do desenvolvimento, o foco no desenvolvimento, ir qualificando esse processo, a tendência é que essa pessoa se torne uma pessoa mais completa como ser social. Então, sociologicamente, existe uma importância muito grande dos 5 aos 11 anos, inclusive no processo acadêmico, educacional do ensino fundamental. Uma preocupação muito grande até terminar o ensino médio, quais são as disciplinas e quais são as abordagens para esse processo de socialização. Se o Estado está preparado para oferecer para esse adolescente que está se tornando um jovem a partir dos 18 anos, de oportunidade de trabalho, de desenvolvimento profissional, e se aos 25 e 55 anos esse jovem e depois adulto tem uma consciência social do qual lhe permite votar bem, reivindicar seus direitos, atuar socialmente de uma forma construtiva, edificante, para que a sociedade esteja cada vez mais bem estabelecida. Essa é a ideia na teoria, tá, pessoal? Que não é tão fácil na prática, vocês devem concordar com isso, né? Bom, vamos lá, se a aula fica um pouco comprida, não se identifique com isso, assistam um trecho da aula, depois você conclui, pois essas aulas valem por 2 aulas presenciais, certo? Bom, em cada período desses que nós vimos aí, temos uma forma de consciência e de obtenção de conhecimento, que é o processo de socialização, de desenvolver consciência sistêmica da sociedade e conhecimento, que é a área do privilégio que permite você se inserir na sociedade. No nosso processo de socialização, formação de personalidade e de caráter. O caráter é algo um pouco mais profundo,
que determina que uma pessoa tem um caráter questionável para os padrões da sociedade e que muitas vezes o é mesmo, né, por esse caráter pode causar dano à ordem social ou ao direito do próximo. Né? Vamos lá. Basicamente, nossa prática social está relacionada ao comportamento. Por isso que essa questão que eu coloquei para vocês das idades, da faixa etária e de todas as práticas sociais, elas caem muito bem em sociologia. Porque o comportamento, segundo Max Weber, é o que dá a ação por uma motivação intrínseca dentro do indivíduo. Lembra-se disso, né? Fica isso aí, já está introjetado, você já podemos conversar sobre isso, né? Para Weber, essa motivação ela é gerada pela visão de mundo e quais são os valores que geram comportamento. O Durkheim percebe isso nos fatos sociais exteriores ao indivíduo, mas que são produzidos pelo comportamento. Então são práticas que cabem realmente na ciência sociológica. Muito bem, o processo de socialização basicamente é interação. Interação política, interação religiosa, interação esportiva, interação de grupos sociais, de determinada faixa etária, de determinado gosto, determinada cultura. Essa interação toda com o meu processo de socialização, onde eu vou tendo novos conhecimentos, novas habilidades para interagir e assim eu vou me desenvolvendo. As manifestações conscientes entre dois ou mais indivíduos dão a qualidade dessas interações. Então a minha interação acadêmica, a minha interação profissional e a minha interação com as pessoas me dão a possibilidade de desenvolvimento. Você entendeu isso, aluno? Você entendeu isso, aluna? A qualidade das minhas interações e o foco nisso. Qual é o privilégio que você tem em relação ao seu desenvolvimento? O seu desenvolvimento está lhe produzindo um privilégio de ter uma interação que te dê possibilidades de desenvolvimento social em todos os sentidos? Você compreende isso e a importância disso, que essas interações são fundamentais? Nós temos, isso é para o assunto para o segundo ano, né? Nós temos uma cultura midiática, uma cultura de massa, uma cultura alienatória que interfere nesse processo seu de desenvolvimento. Tá? O importante é que você compreenda esse processo e atue com protagonismo. A energia do protagonismo que todos nós temos aí dentro de nós e você tem dentro de você também, para ir buscando interações cada vez com mais qualidade, com o privilégio da sua socialização de qualidade. Nas interações temos ideias, pensamentos, conhecimentos e influências. Eu estou passando algo para vocês. Vocês eventualmente, especialmente quando é presencial, passam algo para mim, passam algo para o colega, para os pais, na empresa. E essas interações são trocas de ideias. Né? Você vem com uma síntese de algo, eu vou com uma antítese, né? Você vem com uma tese, eu vou com uma antitese ou uma antítese que cria uma síntese para você, uma síntese para mim. Essa síntese, qual é a qualidade de todo esse processo na tua experiência como ser social se formando através do processo de socialização? Pense nisso, meu aluno, minha aluna. Quanto mais socialização, mais ganho de consciência. O que é o ganho de consciência? Consciência sistêmica, lucidez dos processos de socialização e da sociedade como um todo e conhecimento privilegiado que vai te inserindo nos vários segmentos da sociedade. Então, quanto mais socialização, mais consciência. Quanto mais ganho de consciência, mais sociável você se torna. Quanto mais sociável você se torna, maior será o seu desenvolvimento como ser humano, como ser social. Entendeu isso? Anote isso. Pense nisso. Até que ponto, possivelmente, a sua cultura, seus hábitos e suas práticas individuais estejam interferindo nesse processo. Pense na adequação desse processo que você pode ir construindo na sua experiência. Está bem?
Vamos lá, de novo, dos 5 aos 11 anos, sociologicamente falando, a criança, que quanto mais socializada, mais ganha de consciência, quanto mais ganha de consciência, mais sociável essa criança, quanto mais sociável, mais desenvolvido estará o ser humano. Isso dos 12 aos 17 também, que é o teu momento, dos 18 ao 24, dos 25 aos 55 e na fase do idoso também, da terceira idade. Isso cabe muito ao seu protagonismo, cabe uma responsabilidade muito grande da família, da escola, do Estado. Essas instituições sociais e instituições de socialização nem sempre cumprem o papel dela. Mas o meu, nós temos que cumprir, né? Pense nisso, tá? Temos que cumprir a nossa parte para que esse processo se desenvolva da melhor forma possível. Quando você tem acesso a informações privilegiadas, você adquire conhecimento para a sua interação no contexto social que você está inserido. Você tem acesso a informações privilegiadas? Tem. Você tem o mesmo acesso de quem está fazendo um intercâmbio cultural no Canadá? Não. Mas você tem acesso a informações privilegiadas e pode organizar-se para que esse sistema seja mais efetivo para você. Então esse conhecimento está relacionado com os hábitos seus, tá? Com os seus costumes, com as suas tradições, como também com a sua técnica, habilidade, técnica de desenvolvimento em todas as áreas sociais. Técnica, estou falando do meio corporativo mesmo, da profissão, das habilidades culturais, da arte, que trazem muito desenvolvimento para o cidadão. Habilidades e visão de mundo. Qual é a sua visão de mundo? O desafio meu, o desafio da família, o desafio dos segmentos sociais, deveria ser o do Estado, é ajudar a sua visão de mundo ampliar para que você aprenda a caminhar cada vez mais com suas próprias pernas. Está bem, pessoal? Eu acho que a aula termina por aqui. Tem uma perguntinha ali que eu vou deixar para a próxima aula. Então, pessoal, até a próxima aula e faça suas anotações, pense no que foi dito e vá introjetando esses conhecimentos, meus amigos. Forte abraço e até a próxima.